Tarde aqui meus colegas auditores, Dr. Carlos, Dr. Felipe, Dr. Daniel, a Procuradoria, Dr. Rodrigo, aos defensores aqui presentes, doutora Lara, doutor, seja bem-vindo. Vamos dar início à sessão, então, dia 11 de março de 2025. Pela ordem aqui de preferência, processo 146-2025, jogo Capivariano Futebol Clube versus Primavera Sociedade Anônima Futebol. Paulista 2, jogo realizado em 22 de fevereiro de 2025. Com a palavra, o relator, doutor Felipe Buoro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo 146 de 2025, que são denunciados a agremiação do Capivariano, no artigo 191, inciso 3 do CBJD, o senhor Luan Martins Gonçalves, do Primavera SAF, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, também o senhor Renan Cerezer, do Capivariano, artigo 258, parágrafo 2º do CBJD. Consta da denúncia que a agremiação do Capivariano foi denunciada no artigo 191, inciso 3 do CBJD, por conta que, segundo verifica-se do relatório do diretor do jogo, que foi realizada uma entrevista pelo repórter da rádio F-Bolt TV, rádio web, com o jogador da equipe do Capivariano sem a devida autorização. Consta do relato. Relato ainda que, após a partida, o senhor Ramon Barba de Souza, CPF citado, credenciado como repórter da rádio de F Futebol, TV, Rádio Web, realizou entrevista com o atleta número 8 da equipe do Capivariano, o senhor Thiago Henrique de Moraes, atrás da placa de publicidade do Gol Sul, sem autorização. Ressalto que no pré-jogo, credenciamento, o profissional foi orientado e o protocolo de imprensa da competição, qual veda tal entrevista em campo. É citado aqui também o artigo do regulamento da competição, artigo 45, no seu parágrafo único, traz caberá ao DCO e ao Departamento de Comunicação e Marketing elaborar e coordenar os protocolos das atividades das partidas, contemplando o horário de aquecimento, entrada das equipes, hino, publicidade, apresentações, promoções e entrevistas, que deverão ser respeitadas pelos clubes sob pena de multa administrativa. Nesse sentido, é denunciada a equipe no 191, inciso 3, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do Regulamento Geral Especial de Competição. Também é denunciado o senhor Luan Martins Gonçalves, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Segundo o relato do árbitro, o atleta foi expulso por após advertido com cartão amarelo por discordar das decisões da arbitragem. O mesmo em tom grosseiro e desrespeitoso disse as seguintes palavras: a bola era nossa lá, caralho, seu safado. Após ser expulso, o mesmo foi contido por seus companheiros de equipe e saiu normalmente do campo de jogo. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. E por fim, é denunciado o senhor Renan Cerezer, no artigo 258, parágrafo 2º do CBJD. A Procuradoria de Justiça Desportiva tomou ciência, a partir da comunicação encaminhada pela Federação Paulista de Futebol, da grave ocorrência havida em 22 de fevereiro de 2025, durante a partida Capivariano e Primavera. Verifica-se da súmula da partida que, no intervalo do jogo, Renan Cerezer, credenciado como gerente de segurança da equipe do Capivariano Futebol Clube SAF, dirigiu-se à porta do vestiário da arbitragem e proferiu as seguintes palavras: vai tomar no cu, Fabiano, você vai ver no vídeo, foi muito pênalti, isso acaba com o nosso trabalho. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Constam antecedentes aqui do Capivariano, não constam antecedentes do senhor Renan Cerezer, nem do senhor Luan Martins, e tem defesa encaminhada de ambas as agremiações. O relatório, presidente. Alguma prova a ser apresentada? Bom, nós temos, pelo Luan Martins, a prova do lance, do momento da expulsão, bem como ele trouxe um vídeo dando a versão dele. Infelizmente, ele não pôde estar presente. Ok, vamos lá? Só um minutinho para ele começar. Luan, quem ali? Com licença. O Luan é esse aqui. Tá. E, na verdade, infelizmente, o árbitro acaba invertendo o arremesso lateral. Aí, como a câmera da transmissão para aí, eu juntei também a câmera do analista no lance aberto.
Ok, mais alguma prova? Vídeo? Eu ia perguntar, inclusive, se ia cindir ou, enfim, vai fazer os dois juntos. Porque tem, enfim, tem a defesa escrita aqui, só por conta do advogado. Não, tudo importante. Você pode passar isso aí, depois a gente... Ok. Bom, encerrado essa parte, para falar da Procuradoria. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento todos da mesa. Boa tarde, à defesa, aos doutores. Bom, a Procuradoria ratificou os termos da denúncia em relação à primeira acusação. Em relação ao atleta Luan, é louvável o vídeo, o pedido de desculpas. Isso tem que ser levado em conta. Em questão da terceira acusação, é em relação a um gerente de segurança. Queria frisar aqui que acredito que há 2 sessões atrás a gente teve um episódio parecido, também foi um gerente de segurança que se direcionou aos árbitros para xingá-los. Então, acho que isso aí tem que ser combatido de forma veemente, ainda mais um cara que deveria trazer segurança para o clube em volta de todos, e não ir lá e proferir esse tipo de palavras. Então, em relação à terceira acusação aqui, deve ser uma coisa de forma a ser combatida. Esses são os termos da Procuradoria, presidente. Doutor, o senhor vai fazer defesa por... Pelo Luan Martins, Pelo do Primavera. Sua palavra. Primeiramente, cumprimentar a todos nesta tarde, os nobres auditores, na pessoa do senhor presidente, os demais auditores aqui também, a Procuradoria.
cumprimentar também os demais advogados aqui, essa secretaria, desejando bom trabalho a todos. Primeiramente, dizer que o Primavera vem tentando, no máximo da sua possibilidade, trazer os atletas aqui. A gente acha que é importante trazê-los aqui pessoalmente, nesse tribunal, para poder dar a sua versão, poder apresentar os fatos ocorridos. Mas, infelizmente, o atleta, por conta aí de um esforço muscular que ele teve na partida contra o Juventus do sábado, ele está num processo de recovery e acabou não vindo. Mas, tendo em vista isso, nós solicitamos que ele gravasse um vídeo, né, fazendo não só a sua versão dos fatos, como esse pedido de desculpas que trouxe junto, tendo em vista todo o ocorrido, né. Primeiramente, a defesa juntou o vídeo, apresentou o vídeo, para de fato demonstrar que, infelizmente, houve esse equívoco da equipe de arbitragem, invertendo o arremesso lateral, né, apresentando também a situação do jogo, né, era como disse, era uma partida entre líder e vice-líder da Série A2. As equipes estavam disputando a liderança de forma direta. É um clássico regional ali da região de Campinas, né, entre o Primavera e o Capivariano, e isso acabou inflamando bastante a partida durante todo, não só naquele momento, mas também durante todo o decorrer da partida. E esse fato somou-se também ao fato do Primavera, no momento, ser o único, ele era na época, né, a única equipe invicta do campeonato. Então, buscava-se não só o resultado e a classificação, como esse feito histórico. Então, por todo esse apresentado, trouxe a partida a um tom mais apimentado durante todo o jogo. A equipe do Capivariano acabou abrindo o placar no segundo tempo, e naquele momento passou-se a ter o que a gente chama da cera, de atrasar a partida, e a equipe do Primavera, naquele momento, combatendo isso, tentando cobrar rápido um lateral, tentando fazer as suas jogadas para buscar o gol de empate. Dada essa explicação aos senhores, para apresentar, como o atleta disse, por tudo isso, pelo calor do momento, ele acabou se manifestando daquela forma, com a injustiça cometida por conta do lateral que foi invertido, né? Ele manifesta, a bola era nossa, e um dos palavrões, e falou que aquilo era, que a situação em si foi uma safadeza, mas não no sentido de gerar qualquer desrespeito, e sim um desabafo pelo ocorrido e pela inversão do arremesso lateral. Então, levando em consideração esse depoimento, ainda assim o atleta em momento nenhum nega que falou, que agiu de maneira acalorada, pelo contrário, ele apresenta que falou e apresenta o pedido de desculpas, e apresentando agora especificamente o que traz a denúncia no 258, né, o parágrafo 2º, inciso 2 do 258, ele traz a tipificação da reclamação de maneira desrespeitosa, né? A própria doutrina traz que essa reclamação geralmente é aquela acompanhada de algum xingamento mais usual, ainda que, obviamente, reprovável, usual dentro do futebol. Como nesse caso não houve nem uma entonação maior dos palavrões de uma reclamação, e sim um único termo utilizado, por essa base, pelo menor potencial lesivo, essa defesa pleiteia, em primeiro momento, a absolvição do atleta, haja vista todo o apresentado. Mas não sendo do entendimento de Vossas Excelências essa absolvição, essa defesa pede ainda em conjunto, né, a interpretação do artigo 178 do CBJD, pela menor gravidade, né, foi um só termo utilizado, o atleta já saiu de campo, apresentou depois o seu arrependimento, o seu pedido de desculpa, né, e também o motivo determinante, que foi aquela injustiça praticada contra ele naquele momento. Claro, infelizmente, um equívoco, né, infeliz da equipe de arbitragem, mas que foi motivo determinante para que ele acabasse agindo daquela forma, né. Não teve nenhuma extensão, o atleta foi expulso e logo em seguida saiu de campo, né, não precisou ser retirado por ninguém, saiu de maneira livre. E, por fim, apresentar também que o atleta ele não é reincidente, né? Então, essa defesa pede aí dessa maneira subsidiária, que não sendo entendimento pela absolvição, o atleta possa ser punido com a pena mínima, desde já convertida em audiência, em advertência. Essa é a defesa, senhores, muito obrigado. Doutor Felipe, como tem defesa escrita, bom, então, mas vamos votar isso então. Depois você lê a defesa escrita, a gente já vota os outros dois. Fica mais fácil, né? Bom, com relação aqui ao Luan, foi trazido o depoimento e ele inclusive confessa que realmente ele é descontente com a marcação da arbitragem, enfim, proferiu umas palavras aí, falou de safadeza em relação ao árbitro, nesse sentido podia eventualmente ser denunciado até no 243F, dependendo
dependendo de como fosse o entendimento da Procuradoria, mas enfim, acabou entendendo aqui por um 258. E eu ressalto aqui que ele já tinha já tinha tomado o cartão amarelo no jogo e depois, por conta dessa reclamação, não foi que ele tomou um segundo amarelo, ele tomou em cima do amarelo, ele tomou um vermelho. Então, nesse sentido, por ter confessado, enfim, pela gravidade das palavras, eu vou votar por uma suspensão de 2 partidas. Como voto, seu Carlos? Senhor presidente, parabenizando aqui a defesa e o nobre relator, eu vou divergir apenas da dosimetria da pena e aplico a pena de suspensão de 1 partida. É como voto, senhor presidente. Como voto, por Daniel? Obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabenizando a defesa, o relator também. Eu voto pela divergência na dosimetria de 1 partida, senhor presidente. Ok, eu acompanho o voto também divergente. 1 partida ao atleta. Então, por maioria, 1 partida ao atleta Luan Martins. Doutor Felipe, a defesa escrita e depois a voto? Bom, a defesa escrita começa tratando a questão da primariedade dos denunciados, diz que ambos são primários. Na verdade, se você. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se você olhar aqui com relação ao Capivariano, não. O Capivariano já foi condenado num artigo 206 e num 257. Mas o senhor Renan Cerezer, que é o outro denunciado, ele realmente é primário. Deixa eu só voltar aqui. Depois trata sobre o caso aqui contra o Capivariano, inclusive já foi mostrado aí o vídeo que traz o repórter dando os esclarecimentos dele, do porque foi feita a entrevista, enfim, que teve toda essa confusão de ele ter feito uma entrevista onde não podia e assim por diante. E traz a defesa que diante da ausência de infração disciplinar que se pleiteia pela absolvição do denunciado. Depois começa a tratar sobre a questão do Renan Cerezer, que é o segurança, que foi denunciado no artigo 258, traz toda uma questão aqui do lance que originou toda a reclamação, enfim, traz aqui uma foto também que tem um atleta, enfim, puxando o outro atleta dentro da área. Esse teria sido o lance que teria gerado toda a revolta e diz que em momento algum o segurança, enfim, xingou o árbitro, algo nesse sentido, e que diante da ausência de infração disciplinar também se pleiteia pela absolvição. Então, em síntese, se pleiteia pela absolvição tanto do Capivariano, da agremiação, quanto do, do senhor Renan Cerezer. Passando ao voto, primeiro eu vou um outro vídeo. Aqui tem uma foto. Mas então, eu ia trazer isso ao voto. Eu vou trazer essa questão, porque assim, o que está sendo discutido aqui não é a questão do lance, é a questão do que aconteceu depois que o segurança teria ido até o vestiário e xingado. Enfim, enfim. Mas só para ir na ordem aqui, com relação à equipe do Capivariano, eu vou acolher Mas desculpa, o vídeo que está nos autos é do chefe de segurança entrando no vestiário. E falando assim, ó, pô, olha aí, ele tem legenda no vídeo. A menção ao parágrafo foi isso. Qual que é?
Mas ele tá. Não, ele é ameaça, mas não condiz com o que está na súmula. Não condiz os dizeres da súmula. Não. Exatamente, mas pelo que está aqui, concorda? Mais ou menos. Não, mais ou menos assim. Pelo que está na legenda, não, nem a legenda, pelo que nós não condiz o que está na súmula. É que o ponto que eu ia trazer é que não é papel do segurança e cobrar a arbitragem. Então, mas independente disso de ser papel ou não, ele está faltando com a verdade na súmula. Aí é outro. Aqui, ó, você vê bem na súmula aqui, ó. Olha lá. Vamos ver na súmula aqui. Proferiu as seguintes palavras: vai tomar no cu, Fabiano. Você vai ver no filho. Foi muito tempo. Isso acaba com o nosso trabalho. Não. A princípio, gente, então, por exemplo, a princípio. Bom, vamos dar voto, né? Bom, Aí ele com relação à equipe do Capivariano, a questão do repórter, eu vou acolher o pleito da defesa, votar pela absolvição. Enfim, me parece aqui, pelo que foi relatado, pelas provas aqui, que, enfim, houve uma falha de comunicação ali, e não me parece que a culpa foi da equipe do Capivariano. Eventualmente foi mais uma questão aí do repórter do que a equipe propriamente dito. Nesse sentido, vou votar pela absolvição. Já com relação ao senhor Renan Cerezer, em que pese essa divergência aí entre o que foi relatado em súmula e o que foi trazido no vídeo, me parece claro que houve uma reclamação e que não é papel de um segurança ir reclamar da equipe de arbitragem. Independente de se foram essas as exatas palavras ou não, enfim, essa daí é uma outra questão. E a defesa traz aqui também o lance, enfim, que teria gerado toda essa revolta, também para mim é uma questão que, assim, não cabe a gente julgar aqui, que o que está sendo denunciado aqui não é, o que está sendo julgado não é a questão se foi pênalti, se não foi, se teve erro de arbitragem, foi isso, tem que ser discutido de uma outra maneira. O que está sendo discutido aqui é que o chefe de segurança aqui que está sendo denunciado, ele, enfim, foi fazer uma cobrança pro árbitro no vestiário, que me parece claro aqui, como eu falei, ressaltando mais uma vez, independente das palavras que foram ditas, me parece muito claro que houve essa cobrança, que não é papel do gerente de segurança ir lá e querer intimidar o árbitro. Nesse sentido, eu vou votar por uma suspensão de 30 dias para o senhor Renan Cerezer. Então, resumindo, é absolvição para o Capivariano na primeira denúncia e 30 dias para o senhor Renan Cerezer. Ok, como voto, Cacá? Senhor presidente, com relação à entrevista, percebe-se que o diretor da partida, assim, os tentáculos do diretor da partida não alcançam em todos os espaços. O repórter foi até o credenciamento e disseram para ele, olha, quando o árbitro sair, é fato isso. O árbitro deixa as 4 linhas com a equipe de arbitragem, acabou o jogo. Entra criança, entra visitante, entra todo mundo no campo, porque o árbitro saiu, acabou. E o repórter estava devidamente, segundo ele, orientado a quando o árbitro deixasse o gramado, pudesse fazer a entrevista. E é um papel do repórter. Ele está credenciado como repórter. Então, entendo que não houve parcimônia nem ingerência do Capivariano, motivo pelo qual acompanho na íntegra, nesse quesito, o voto do nobre relator e voto pela absolvição do Capivariano. Com relação ao segurança, concordo com o relator, eu ia até aplicar uma pena maior, porque quando o árbitro não está em campo sob a égide da segurança da Polícia Militar, quem tem que dar segurança ao grupo da arbitragem é a segurança, é o clube.
É o chefe de segurança do clube que garante a segurança do árbitro enquanto ele está no vestiário. Não foi o que o cidadão fez. O cidadão foi lá e, ou palavrão ou não, mas ele fala, faz ameaças nesse sentido. Então eu vou concordar aqui com a dosimetria da pena em 30 dias para o chefe de segurança, o senhor Renan. É como voto, senhor presidente. Ok, doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Não, em relação à atuação do repórter, né, realmente não consigo ver responsabilidade do clube nesse aspecto, né? De alguma forma foi permitido, inclusive, o ingresso do repórter dentro do campo e com essa divergência de informações e não causou nenhum prejuízo a ninguém ou à partida ou ao espetáculo, seja lá o que for. Então, indo nos votos até agora declarados, eu acompanho o relator. E também, em relação ao senhor Renan, em que pese, né, ele não ter ofendido com as palavras que a súmula relatou, que fique a ressalva, né, em relação a isso. Essa comissão tem inúmeras vezes levantado essa situação em relação à súmula, né? Muitas vezes uma súmula de uma maneira que não relata a realidade nos deixa, né, inseguros com algumas avaliações. Porém, há de se destacar que o chefe de segurança foi durante a partida, né? Foi no intervalo, não foi nem após ao jogo. E isso por si só pode ter um entendimento, né? Gerar uma pressão no árbitro que não é correto de forma alguma, seja por erro, seja por qualquer coisa, é intolerável. E de livre acesso, inclusive, né? Ao, ao local da arbitragem, né? No intervalo. Então acompanho o relator, inclusive na dosimetria também de 30 dias. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Em relação ao Capivariano, eu acompanho o voto também. Então, absolvendo por unanimidade. Em relação também ao chefe de segurança, quando eu fiz o comentário aqui, foi de provocar no sentido da gente ficar refém a uma súmula mal redigida, como sempre vem acontecendo aqui, diversas vezes, e acredito que isso seja um problema também nas outras comissões também. Ela é muito mal redigida, e concordo com o relator que isso aí não é função do chefe de segurança, a intenção dele foi de intimidar mesmo, há outros caminhos que têm que ser percorridos dentro da federação para reclamar sobre a arbitragem. Mas era só para provocar e deixar um alerta em relação ao que é colocado pelos árbitros na súmula. Mas eu acompanho o voto do relator há 30 dias. Então, por unanimidade, 30 dias de suspensão ao Juan. Juan não, é Renato. Um 149. Processo 149, Grêmio Osasco Audax Esporte Clube versus Sociedade Esportiva Matonense. Paulista 4. Jogo realizado em 22 de fevereiro de 2025. Com a palavra o relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. Processo 149/2025, Paulista 4, profissional, Audax 3, Matonense 2. Partida ocorrida no dia 22/2/2025. É denunciado o senhor Venilton César Montini, da equipe Audax, por suposta infração 258B do CBJD. Uma vez que, segundo a denúncia, consta na súmula da partida que o senhor Venilton César Montini, da equipe Grêmio Audax Esporte Clube, veio ao vestiário quando veio pegar a documentação, questionando a arbitragem sobre o segundo gol sofrido de sua equipe, querendo nos mostrar o vídeo do lance, alegando que erramos. E essa conduta violaria o artigo 258B, invadir local destinado à equipe de arbitragem ao local da partida, prova equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. Pena, suspensão 1 a 3 partidas, se suplente, atleta, suplente, treinador, médico, membro da comissão de arbitragem, ou pelo prazo de 15 a 180 dias. Parágrafo 2º, considera-se invasão ingresso nos locais mencionados no caput sem a necessária autorização. A segunda denúncia, em face da agremiação mandante, Audax, por também suposta infração a 191, inciso 3º do CBJD.
Segundo a denúncia, consta no relatório da partida que houve atraso na chegada das ambulâncias. A UTI chegou às 15h40 e a de remoção às 15h57. Com isso, 2 enfermeiros que nela vieram também chegaram atrasadas. Esse atraso acabou ocasionando um atraso na abertura dos portões. E segundo o artigo 42 do Regulamento Específico de Competições, as ambulâncias deverão chegar ao estádio 1h30 antes da partida e permanecer meia hora após sua finalização. E havendo presença de público, a chegada da ambulância deverá ser antecipada para ocorrer juntamente com a abertura dos portões do estádio. Por consequência, a violação ao 91, inciso 3º. Não há a defesa escrita. A ficha disciplinar do Osasco demonstra reincidência no 91, inciso 3º. Do senhor Venilton, não tem antecedentes. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova? Se... Presidente, o denunciado está presente. Ok. Doutor, o senhor é? Por favor. Boa tarde, senhor Venilton. Qual é a função do senhor? Venilton, o senhor está ciente da denúncia contra o senhor, né? Dos fatos lá que aconteceram. O que o senhor tem a dizer sobre o ocorrido? Não. Tá. É hábito eu ir ao vestiário para receber os documentos, que são as carteirinhas do clube. E eu cheguei ao árbitro e falei, posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Eu falei, por que você não deu falta na jogada que o nosso goleiro foi trombado com o atleta do Matonense? Ele falou, não é falta quando o jogador do seu time que trombou com o goleiro. Eu falei, não, você está se equivocado. Não foi, não. E fui embora. Exatamente, mais absolutamente nada. Não fui agressivo, não falei alto, peguei e fui embora. Eu até não entendi por que eu fui citado. Eu não briguei, não fiz absolutamente nada. Foi questão de 2 minutos. Aqui diz que invadiu o local destinado à equipe de arbitragem. Mas como que eu invadi? Eu fui buscar os documentos, que eu vou todos os jogos. Todos. Eu vou todos os jogos. Às vezes até não vou, porque às vezes o diretor da partida veio me entregar, entendeu? Mas eu vou todos. Mas foi muito rápido. A hora que eu vi que até tem na súmula do jogo. Ele fala na súmula que eu fui buscar a documentação. Então, como que eu invadi? Ok. Alguma pergunta mais aqui dos auditores? Não, senhor presidente, eu, inclusive, tinha essa dúvida de qual era a função do senhor Venilton, uma vez que na certidão da federação fala que ele seria da comissão técnica, mas na súmula não é mencionado, né, que ele é nenhum membro da comissão técnica. Então, o senhor é o Sou diretor executivo. diretor executivo. Obrigado, senhor presidente. Senhor Venilton, quanto tempo o senhor falou que desempenha essa função? No clube? Essa de pegar tempestivamente as carteirinhas do... Não, isso não é função. Isso, com relação ao diretor executivo, eu sou 2 anos. Não, Mas o senhor eu- faz essa... Quanto tempo o senhor faz esse... Eu, habitualmente, eu vou buscar a carteirinha. Então, há quanto tempo o senhor faz? 2 anos? É os 2 anos que eu estou lá. Ok, obrigado. Satisfeito? Ok, obrigado. Presidente, a Procuradoria parabeniza o senhor Venilton por vir até aqui, é louvável, contempla esse tribunal, porém o tipo aqui administrativo tutelado do CBJB é exatamente proteger a equipe de arbitragem no local onde eles estão. Então isso não seria a conduta dele entrar lá nem para pegar a documentação, muito menos para questionar alguma questão relacionada ao jogo.
e da forma que ele começou a questionar. Isso é lance, ele não tem que interpelar o árbitro em relação a isso, muito menos dentro do vestiário. Então, a Procuradoria mantém os termos da denúncia. Em relação à segunda questão das ambulâncias, também a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, e é isso. Com a palavra defesa? Presidente, as duas defesas seguidas ou vai ter Pode ser votação? duas. As duas? porque- Perfeito. Eu já peço desculpas de forma antecipada, pois provavelmente eu vou me alongar um pouco nessa defesa. Começando pela do senhor Montini. Importante destacar que o denunciado ocupa o cargo de diretor executivo dentro da agremiação da Audax, ou seja, cargo compatível com as atividades rotineiras realizadas por ele. Peço vênia para reler parte crucial do processo. Consta da súmula da partida que o senhor Venilton Montini, da equipe Grêmio Osasco Audax Esporte Clube, veio ao vestiário quando veio pegar a documentação, questionando a arbitragem sobre o segundo gol sofrido de sua equipe, querendo nos mostrar vídeo do lance, alegando que erramos. A Procuradoria apresentou denúncia com base exclusiva nesse trecho, indicando que a suposta conduta viola o disposto no artigo 258-B. Tem-se que o referido artigo prevê a seguinte conduta: invadir local destinado à equipe de arbitragem. O parágrafo 2º indica que considera-se invasão o ingresso nos locais mencionados no caput sem a necessária autorização. Considerando o cargo exercido pelo denunciado e o ato descrito na súmula, não há que se falar em configuração de infração pretendida pela Procuradoria. O denunciado foi buscar a documentação, o que é corriqueiro e pertinente a seu cargo, não podendo tal ato ser considerado invasão por qualquer ângulo que se analise. O ato de querer conversar, bater papo, mostrar vídeo, falar sobre o jogo, não é condão suficiente para a incursão denunciada. Até mesmo porque o ato foi coibido pela arbitragem sem maiores questões, ou seja, não foi necessária intervenção de segurança particular ou da própria polícia militar ali presente, o que é confirmado pelo simples destacamento presente na súmula. Também não há que se falar em necessária autorização, visto que trata-se de um ato pertinente e devido pelas agremiações. Assim, em atenção ao todo exposto, pela falta de materialidade suficiente da denúncia, requer-se a absolvição do denunciado. Apenas divagando pelas circunstâncias expostas, a defesa também não se convence pela desclassificação da denúncia pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, vez que o ato praticado também não se amolda a desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Mas caso seja esse o entendimento desta comissão, requer-se a conversão da pena de suspensão pela de advertência, ou seja, aplicando-se a pena mínima prevista no artigo 258, e se o convencimento for pela manutenção integral da denúncia, o que se espera remotamente, a defesa requer seja a pena de suspensão convertida em advertência nos moldes do parágrafo 1º do 258-B, ou, salvo melhor juízo, seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está em curso. Ressaltando aos nobres auditores e presidente que o denunciado não possui antecedentes, o que pode ser verificado na certidão emitida pela Secretaria. Essa é a defesa sobre essa denúncia. Já com relação às ambulâncias e profissionais de saúde, como bem indicado pela relatoria na leitura do processo, é possível observar a existência de uma queixa relacionada ao atraso dessa ambulância e dos profissionais da saúde, motivo pelo qual a Procuradoria apresentou denúncia sobre suposta violação ao artigo 42 do REC. Considerando que não há reincidência específica nos termos da denúncia e que, na prática, não houve a necessidade de atendimento dos presentes no local, não havendo prejuízos físicos e materiais, a defesa requer a substituição da pena de multa pela de advertência, conforme texto trazido pelo parágrafo 1º do 191, e ainda, caso não seja o entendimento da presente comissão, requer seja levado em consideração tratar-se de um campeonato A4, bem como a capacidade econômico-financeira da agremiação nos termos do 182A do CBJD, com a consequente aplicação da pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essas são as defesas. Ok. Doutor Daniel? Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela defesa, doutora. Sempre apontando pontos importantes. Senhor Venilton, obrigado pela presença, viu? Sempre bom tê-los aqui no tribunal, em respeito a uma demonstração de respeito ao nosso trabalho. Bom, os pontos levantados pela defesa,
vão em convergência, senhor presidente, a muito do que eu tinha analisado dos autos, né? A própria súmula, ela não fala em invasão, né? O próprio árbitro relata que o senhor Venilton foi ao vestiário pegar a documentação e fez questionamentos, né? Não fala em ofensa, nada deste tipo, né? E também que pese que esta ida ao vestiário também não ocorreu durante a partida, né? E não também no intervalo, que assim especifica o 258B. Porém, e o senhor Venilton não possui antecedentes, desempenha uma função, né, administrativa e que o compete ir realmente ao vestiário de arbitragem. Então, esses são, na minha opinião, atenuantes à circunstância. Porém, também não posso deixar de entender que, até certo ponto, o vestiário, como de uma equipe, assim do árbitro, ele é dito como sagrado, né? E até certo ponto inviolável, embora o senhor Venilton não tenha invadido, violado. O árbitro, de alguma forma, achou por bem relatar isto, né? A atitude, no mínimo, talvez inconveniente, se não agressiva do senhor Venilton, inconveniente de questioná-lo em relação ao segundo gol sofrido. Ele coloca que questionando a arbitragem, né? Não debatendo, conversando e tudo mais. Então, dentro de toda essa circunstância, e indo muito do meu convencimento, do que a defesa colocou, o senhor Venilton colocou, eu entendo aqui como de bom tamanho a condenação no 258B com a pena mínima de 15 dias convertida em advertência ao senhor Venilton, que assim fica, né, o senhor Venilton advertido para que, eventualmente, não se comporte mais dessa forma, para que, eventualmente, não seja novamente denunciado, não tenha que vir até aqui, e que tudo flua bem no trabalho da equipe, do qual representa o Audax, né, e que outros árbitros assim não relatem, ele desempenha o papel dele, e deixa para um segundo momento questionamento via Federação Paulista, até porque é inócuo, após uma partida, questionar a arbitragem, não vai voltar no tempo. Então, este é o meu voto, senhor presidente. Quanto à situação das ambulâncias relatadas pelo diretor da partida, onde a de UTI chegou às 15h40, de remoção às 15h57. Ou seja, uma chegou 20 minutos, a outra 3 minutos antes da partida. E, consequentemente, os enfermeiros. Olha, eu entendo isso como de uma certa gravidade, em que pese ter só 67 pagantes, que eu vi isso na súmula, uma renda de R$ 575, ao mesmo tempo também eu não sei se só tiveram 67 pagantes, porque alguns dos interessados em assistir a partida não foram embora, porque sem ambulância não se abriu o portão, certo? Eu, particularmente, talvez tivesse ido embora, se até 5 minutos antes da partida não foi aberto o portão. Então isso gera um prejuízo ao público, né? Ao espetáculo, de alguma forma. E infringe, sim, as regras da competição. E a ambulância, usar como excludente de que não houve necessidade de nenhum atendimento, isso é o que todo mundo espera. A ambulância está lá e todo mundo espera que ela não tenha que trabalhar. Para isso são os seguros, né? A gente paga seguro para não usar. Então, neste caso, eu entendo que a infração, sim, e o atraso foi muito grande, né? Chegou apenas 3 minutos antes do horário da partida. Neste caso, em que pese não há incidência específica a esse artigo, há reincidência ao 91, inciso 3º, pesando as condições financeiras de uma equipe da A4, eu voto pela multa de R$ 1.000 como pena por infração ao 191, inciso 3º. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Carlos, como voto? Senhor presidente, com relação ao senhor Venilton, eu vou discordar aqui da defesa, porque assim, o fato de ter uma função que permite ir até o local do árbitro não significa dizer que naquele horário poderia ir e não se trata de uma invasão. O presidente de um clube não pode entrar
no vestiário da arbitragem, só porque ele é presidente do clube, ou dono do espaço, que o espaço o espaço reservado à arbitragem está teoricamente preservado. Mas eu quero acreditar que ele tenha sido convidado para ir lá, não é? Para buscar essas carteiras. Eu sei como é que funciona isso. Normalmente o quarto árbitro leva essas carteiras para o vestiário do clube ou avisa, olha, as carteiras estão liberadas, pode ir buscar. Inclusive documentação de jogador que vai para o DOB, quando tem, né? Então eu vou, na dosimetria da pena, eu vou concordar com a relatoria para que fique essa punição, não afastando o senhor Venilton por um período das partidas, mas que ele tenha essa consciência de o espaço do árbitro, e não era um momento ali, sim, era só para pegar a carteira, não aproveitar-se desse momento que ele tem aí um voucher para entrar no local reservado aos árbitros e cobrar a postura do árbitro com relação a determinado lance. Então, concordo com a dosimetria da pena, 15 dias, né, convertida em advertência. Com relação às ambulâncias, eu até gostaria de perguntar para a defesa, essa ambulância era empresa privada ou pública? A senhora sabe me dizer? Diga, pode dizer. Não, mas era uma ambulância Era privada? particular Ou é da prefeitura? ou era da prefeitura? Privada? Então, senhor presidente, eu vou discordar do pedivene aqui do nobre relator, porque nós temos que seguir, eu particularmente sigo a tabela, e fazendo as contas aqui, nós tivemos 70 minutos de atraso. Então, 70 minutos de atraso por R$ 500 dá uma penalidade de R$ 35 mil. Mas não houve atraso na partida, né? No início da partida. Não, você tem uma tabela aqui de atraso, não tem? Só de minutagem? A tabela é para aplicar de minutagem de atraso, né? Na partida, né? Que eu entendi que não houve atraso na partida, né? Mas Vossa Excelência disse que houve atraso para a abertura dos portões, que não pôde abrir o portão. Sim, Ok? sim, mas não da partida. O regulamento diz que o portão tem que ser aberto com 2 horas de antecedência do início da partida. Mas eu vou, então, acompanhar o voto do relator, mas eu fico, assim, um pouco incomodado com uma empresa privada contratada para fazer a segurança, chegar com tanto atraso, assim, de 70 minutos. Estou levando em consideração a primeira ambulância, não é nem a segunda, né, da remoção, só a primeira ambulância. Mas eu vou acompanhar, então, a dosimetria da pena. E R$ 1.000, né? Doutor Felipe, como vota? Bom, com relação ao senhor Venilton, eu acompanho o voto do relator, em que pese ele, como foi já exposto tanto pelo relator quanto pelo Dr. Carlos, a questão de, enfim, ele tem esse acesso ao vestiário, mas isso não quer dizer que ele tem a possibilidade de ir lá, enfim, cobrar. Falou aqui que, enfim, os árbitros teriam errado. Acho que ninguém gostaria de ter o seu trabalho posto em dúvida. Então, nesse sentido, eu acho que, pelo menos, a advertência merece ser considerada. Com relação à agremiação aqui, eu vou pedir vênia só para divergir em relação à dosimetria, porque tem uma multa aqui na ficha aqui, nos antecedentes, a equipe já sofreu uma multa de R$ 1.000 aqui, partida no dia 15/6/2024, sessão no dia 10/7/2024. Então acho que R$ 1.000 ainda fica pouco, porque me parece extremamente grave aqui a situação. Enfim, você não tem a ambulância, enfim, tendo em vista já o histórico de problemas que a gente teve com relação a isso, o caso mais famoso que ficou já faz um tempo, mas o do Serginho, enfim, que por conta de ter uma ambulância só lá, ele acabou vindo a óbito, enfim, um caso já antigo, mas enfim, me parece bastante grave essa questão de não ter ambulância. Acho que só não é mais grave do que você não ter bola, porque bola você não vai ter jogo, mas enfim, impede o jogo do mesmo jeito. E nesse sentido, como já teve uma multa de R$ 1.000, acho que R$ 1.000 fica pouco. Então o que eu vou votar é esses R$ 1.000 em dobro. Então seria uma multa de R$ 2.000. Então só divergiria da dosimetria. Votaria por R$ 2.000 em vez dos 1.000 que o relator votou. Em relação ao senhor Venilton, o senhor é diretor, né? O senhor faz bem de reclamar. É um papel que o senhor tem, é um trabalho que vocês fazem e tem que reclamar da arbitragem, e o árbitro
também tem que estar preparado a receber críticas. Ele não está acima do bem e do mal. O fato em si é que o espaço ali não era o local adequado para essa reclamação. Esse é o cerne da questão. Não era o momento adequado ali, naquele espaço reservado para o árbitro, fazer essa reclamação. Como eu já disse anteriormente, há outros caminhos, há outras formas do senhor fazer esse questionamento e essa reclamação. Então, eu acho que foi muito bem dado o voto do relator. Vou acompanhá-lo por 15 dias de uma advertência para o senhor em relação a essa conduta aqui, pelo local, não pela reclamação em si, o local que não era adequado. E também vou acompanhar o voto do relator em R$ 1.000, pelo que ele já expôs aqui. Então, por unanimidade, foi dado 15 dias para o senhor com advertência e, por maioria, R$ 1.000 na relação à agremiação. Ok? Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Processo 144/2025. Botafogo Futebol S.A. versus Grêmio Novo Horizontino. Sociedade Anônima Futebol. Paulista 1, jogo realizado domingo, 23 de fevereiro de 2025. Com a palavra, o relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. Estado do processo 144/2025. Paulista 1, profissional. Jogo ocorrido no estádio Santa Cruz. Mandante Botafogo 1, visitante Grêmio Novo Horizontino 2. Denunciado pela Procuradoria o atleta do Grêmio Novo Horizontino, Adriano Souza Bispo, por infração a 254, parágrafo 1º, inciso 1. Segundo o relato do árbitro, ele foi expulso, cartão vermelho, por atingir com as travas da chuteira e com uso de força excessiva o tornozelo de seu adversário de número 15, Jean Mangabeira da Silva, que recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. Não há informação de antecedentes do senhor Adriano e não há defesa escrita, senhor presidente, é o relatório. Okay. Alguma prova? Senhor presidente? A Procuradoria gostaria de ressaltar aqui a questão da súmula que menciona a força excessiva no tornozelo do seu adversário. Então, a falta deve ter sido bem grave. E a questão do cartão vermelho direto, que já é entendimento dessa turma aqui, em relação ao número de jogos de partidas que o jogador deve ficar suspenso. E ratifico os termos da denúncia. Obrigado. Conforme bem relatado pelo auditor, o atleta denunciado recebeu cartão vermelho direto aos 88 minutos da partida, momento em que o placar do jogo estava 1-2, ou seja, já havia vantagem para a agremiação em que o atleta é contratado, não havendo que se falar em um lance com o fim de causar prejuízo para a parte adversa ou intenção de lesionar o colega de trabalho da equipe adversária. É possível notar, pelo campo de advertências presente na súmula, que a partida em questão não foi constituída por jogadas muito calorosas ao ponto de intervenção da arbitragem. Também é possível observar que, na mesma minutagem da expulsão, seu colega de equipe, Sr. Patrick Bray, recebeu um cartão amarelo, o que demonstra uma possível indignação com a aplicação do cartão ou jogada generalizada. De toda forma, tem-se que a expulsão se deu em um lance de disputa de bola, sendo certo que futebol é um esporte de contato físico, inevitável que situações como essa aconteçam. Em que pese a valoração realizada pela arbitragem no momento da partida, tem-se que o atleta não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras de disputa do jogo, atuando de forma regular. Dessa forma, em atenção à primariedade certificada e da observação quanto às regras de disputa de jogo, a defesa requer a absolvição do atleta. E caso não seja esse o entendimento desta comissão, requer-se a substituição da pena de suspensão pela de advertência nos moldes do parágrafo 2º, ou ainda, salvo melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa. Daniel? Obrigado, senhor presidente. Parabéns à defesa. Sem maiores delongas, senhor presidente, um caso clássico aqui relatado pela arbitragem, cartão vermelho por jogada violenta, artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1. Como não há antecedentes do jogador, né, dentro do que tem sido tomado como pena
Em entendimento dessa comissão, eu voto pela condenação do atleta pela pena mínima de uma partida, senhor presidente. Doutor Carlos, como vota? Presidente, acompanho o voto do nobre relator. Doutor Felipe? Eu vou pedir, Vênia, presidente, só com relação à dosimetria, eu vou votar por 2 partidas, tendo em vista que foi cartão vermelho direto e também como não foi, enfim, exibido nenhum vídeo, para eventualmente a gente ver o lance, se foi mais grave ou menos grave, eu tô me pautando aqui pelo que é relatado em súmula e me parece que foi um tanto quanto grave aqui a conduta nesse sentido, eu vou votar por 2 partidas ao invés de uma. E eu acompanho o voto do relator, por maioria, uma partida ao atleta. Adriano Souza Bispo. Processo 147/2025, jogo Esporte Clube São Bernardo versus Bandeirantes Esporte Clube. Jogo realizado em 22 de fevereiro de 2025. Com a palavra, o relator Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 147/2025. Partida realizada em 22 de fevereiro, às 15 horas, entre as equipes do Esporte Clube São Bernardo e o Bandeirantes Esporte Clube, pelo Campeonato Paulista Profissional A3. Figura como denunciada a equipe do Esporte Clube São Bernardo, por infração ao artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 43, inciso 13 do Regulamento Específico de Competições. Uma vez que constam na súmula da partida e no relatório de jogo, ocorrências, que a placa de substituição apresentou defeito nos procedimentos de substituição, não ficando visível ao público. Fato que constitui responsabilidade da agremiação do Esporte Clube São Bernardo. Eis que viola a disposição do artigo 43 do Regulamento Específico de Competições. Logo, de fato, existia a placa de substituição necessária, porém ela não se prestava ao fim que se pretendia. Eis que descarregada, a teor do que expôs a súmula, constituindo violação ao artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Há apontamento de reincidência, conforme processo 1255 de 2024, por partida realizada em 10 de novembro de 24 e julgamento em 18 de novembro de 24, processo 796 de 2024, por partida realizada em 6 de julho de 24 e julgamento 6 de agosto, e reincidência específica, conforme processo também 796 de 24, por partida realizada em 6 de julho e julgamento em 6 de agosto de 24. Não houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação denunciada. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova a ser produzida? A Procuradoria ratificou os termos da denúncia, cabendo ressaltar, conforme o relator falou, que a agremiação já é reincidente específica nesse artigo. Com a palavra, defesa. Da leitura do processo, é possível observar a existência de queixa relacionada à falha visual da placa de substituição, motivo pelo qual a Procuradoria apresentou denúncia sobre suposta violação da obrigatoriedade trazida pelo artigo 43 do REC. Note-se que o diretor de jogo especificou em seu relatório que informo que a placa de substituição apresentou defeito nos momentos de substituição, ficando difícil a visualização do público. Considerando o relato expresso, é possível constatar a existência prévia da placa de substituição, havendo integral cumprimento com a obrigatoriedade de sua disponibilização. Contudo, tem-se que em alguns momentos essa apresentou defeito na qualidade visual, não havendo condições técnicas para avaliar se isso se deu por mau uso do equipamento no momento da partida ou se havia alguma advertência, conforme texto trazido pelo parágrafo 1º do artigo 191, e, ainda assim, caso não seja esse o entendimento, requer-se seja levada em consideração a capacidade econômico-financeira da agremiação nos moldes do artigo 182-A do CBJD, com consequente aplicação da pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Também ressalta-se que trata-se do Campeonato Paulista A3 profissional. Essa é a defesa. Doutor Carlos, vamos ao voto. Senhor presidente, inicialmente, cumpre-me invocar o princípio do emendácio libelli, que bebendo da fonte do direito penal. Uma vez que o artigo 43 do Regulamento Específico da Competição de 2025 traz o seguinte texto: poderão ficar no banco de reserva durante a partida 6 membros da comissão técnica, sendo um médico, um treinador. Entendo eu que, por óbvio, não é disso que estamos tratando, mas sim do artigo 46, inciso 13. Portanto, faço a alteração da tipificação sem alterar os fatos.
Amoldando, portanto, a denúncia por infração ao artigo 191, combinado com o artigo 46, inciso 13 do Regulamento Específico das Competições de 2025, passo ao voto. A súmula da partida trouxe a seguinte informação. A placa de substituição apresentou defeito nos procedimentos de substituições, não ficando visível ao público. Já o relatório do diretor do jogo trouxe a informação de que a placa de substituição apresentou defeito nos momentos de substituição, ficando difícil a visualização do público. Ou seja, o árbitro disse que ficou invisível, não visível. Já o diretor da partida disse que ficou de difícil visualização. Se partimos do princípio de que ambos os relatórios gozam de presunção relativa de veracidade, dúvidas recaem sobre este julgador. A equipe de arbitragem e o diretor da partida testaram o equipamento antes do início da partida? Se sim, por que iniciar a partida com equipamento ineficiente? Se não, por que não o fizeram? Ou seja, por que não testaram a placa? A placa ficou de difícil visualização do público ou ficou não visível ao público? A partida foi realizada às 15 horas, com um sol fortíssimo, como fica evidente no vídeo disponível na plataforma do YouTube. E no momento das substituições, é possível ver claramente que o número do atleta substituído é bem visível, na cor vermelha. Já do atleta substituto, na cor verde, a visualização de fato ficou prejudicada. A pergunta que fica é, por defeito do equipamento ou por excesso de claridade às 15 horas de uma partida num dia ensolarado? Ressalta-se que na partida seguinte, em que a denunciada figura como mandante, ou seja, Esporte Clube São Bernardo versus Esporte Clube Lemense, em 5 de março, não consta na súmula da partida qualquer menção à placa de substituição, denotando que, se estava com defeito, já fora consertado. Diante dos fatos trazidos pela súmula, pelo relatório do diretor da partida, pela denúncia perpetrada pela douta Procuradoria e pelos argumentos da defesa técnica, voto no sentido de absolver a equipe do Esporte Clube São Bernardo por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 46, inciso 13 do Regulamento Específico de Competições de 2025. É como voto, senhor presidente. Doutor Daniel, com a palavra. Acompanho o brilhante voto do relator, que aborda todas as circunstâncias do fato, senhor presidente. Doutor Felipe, Eu vou pedir vênia, eu vou discordar aqui, eu vou votar na verdade eu votaria pela pena mínima, porque assim, me parece grave, mas não é tão grave quanto outros casos que a gente julgou hoje, por exemplo, o caso da falta de ambulância, é muito mais grave, mas me parece que merece reprimenda, assim, essa questão de falta da placa. Eventualmente você ter mais uma placa extra aí, porque, enfim, pode ocorrer essa questão da falha, mas justamente por esse motivo, eventualmente ter mais uma de reserva aí seria de bom tom. Tendo em vista que já é reincidente a agremiação, eu vou votar pela pena mínima, só que é contada em dobro por conta da reincidência, então uma multa de R$200. eu parabenizo o voto do relator. E essas contradições é o que eu sempre falo aqui. Sempre falo. Problema da súmula, da presunção, do legado da partida. Como muito bem exposto aqui pelo relator, eu vou acompanhar o voto dele. Então, ele foi absolvido por maioria a agremiação. Processo 148/2025, Sociedade Esportiva Itapirense versus União Suzano Atlético Clube. Jogo realizado em 22 de fevereiro de 2025. Com a palavra, relator, doutor Felipe Buoto. Obrigado, presidente. Acho que é o último da pauta aqui, processo 148 de 2025, que é denunciado o senhor Fábio Oliveira de Almeida Filho, atleta do Itapeirense, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Consta da súmula da partida, que aos 66 minutos segundo tempo, o jogador de número 16, Fábio Oliveira de Almeida Filho, da equipe do Itapirense, foi expulso com cartão vermelho direto, após dar uma entrada em seu adversário de número 16, senhor Matheus Almeida Cruz, impedindo uma oportunidade clara de gol na disputa
da bola fora da área penal. Nesse sentido, é denunciado o atleta no 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Não constam antecedentes do atleta e também não consta defesa escrita. É o relatório, presidente. Uma prova a ser produzida. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente. Com a palavra, defesa. Conforme bem relatado pelo auditor, o atleta denunciado recebeu cartão vermelho direto aos 66 minutos da partida, momento que a agremiação itapirense obtinha vantagem no placar da disputa de jogo. Em atenção ao processo, tem-se que a Procuradoria entendeu pela denúncia do atleta Fábio na infração prevista no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 250 do CBJD. Dessa forma, considerando a presunção relativa da veracidade da súmula, tem-se que a própria arbitragem relata que a aplicação da penalidade se deu em disputa de bola, fora da área penal, não havendo que se falar de fato em chance clara e manifesta de gol. Em que pese a valoração realizada pela arbitragem no momento da partida, tem-se que o atleta não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras de disputa de jogo, atuando de forma regular ao ir de encontro com o atleta adversário, evitando o prosseguimento e, por que não dizer, a conclusão frutífera da jogada para outra equipe. A perda de uma chance real de gol não restou bem estabelecida no caso concreto e nos elementos probatórios, motivo pelo qual a defesa pugna pela absolvição do atleta. Caso não seja esse o entendimento da comissão, a defesa ressalta a primariedade do atleta, certificada pela secretaria, e requer a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 250, ou ainda, salvo melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa. Doutor Felipe, com a palavra. Bom, no sentido de outros julgamentos que já teve aqui hoje, um caso parecido com o processo 144, por exemplo, que também teve uma questão de cartão vermelho direto, enfim, não foi trazido o vídeo aqui do lance para, eventualmente, a gente ver como é que foi ter um melhor juízo de como se deu a jogada, me baseando única e exclusivamente no que está relatado aqui em súmula, que foi uma oportunidade clara de gol. Nesse sentido, ele recebeu um cartão vermelho direto. Vou votar pela suspensão de 2 partidas no 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Doutor Carlos, como vota? Senhor presidente, parabenizando o nobre relator e a defesa técnica, respeitosamente a denúncia perpetrada pela douta Procuradoria, eu vou acompanhar o voto do relator com relação à condenação e vou divergir apenas da dosimetria da pena, aplicando a pena de suspensão de uma partida. Como voto, senhor presidente? Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Respeitando o entendimento da relatoria, da defesa, eu acompanho o voto divergente nos mesmos termos que já votei hoje aqui nessa sessão, voto pela condenação, porém pela pena mínima de uma partida. Também voto o voto divergente, então uma partida, por maioria, ao atleta Fábio de Oliveira de Almeida Filho. Assim encerramos a sessão nessa data. Até a próxima terça-feira.